Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Não sei qual horário você está nos acompanhando. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Dr. Roberto, né? Isso. O Dr. Roberto ele já vai estar se apresentando a nós aqui em relação à campanha do combate ao trabalho infantil. O trabalho infantil, dia 12 de junho, é comemorado o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Essa campanha ela se iniciou, acho que no ano 2002, onde foi feito o primeiro relatório mundial, né? E diferente de outras datas comemorativas, onde, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que vem de uma situação X que culminou a lei, o trabalho infantil não tem nenhum evento específico. Então, só eles entenderam que no primeiro ano que eles fizeram esse relatório mundial, fizeram o levantamento a respeito do trabalho infantil, para sensibilizar o governo, a sociedade civil. Então, daí eles colocaram a data do dia 12 de junho, referente ao combate ao trabalho infantil. Tudo bem? Então, aqui, passo a palavra ao nosso doutor Roberto. Ele vai se apresentar, falar as suas atribuições, sua formação, tudo aqui para a gente. Ótimo, obrigado, Jair. Boa tarde. Eu sou o Dr. Roberto Livramento. Eu sou advogado, eu atuo na área de direito criminal e também na área de infância e juventude, né? Estou aí há um bom tempo trilhando o caminho do direito, né? Apesar de formado há não muito tempo, mas aí há pelo menos 10 anos trabalhando na área jurídica, né? Tanto em alguns órgãos públicos quanto advogando principalmente nessas duas áreas. E aí, muito prazer, né? De novo, muito obrigado pelo convite, e vamos falar um pouquinho aí sobre as formas, né, o combate e o que é em si o trabalho infantil e como é que a gente tem que ver sob a perspectiva do direito, né, mas também sob uma perspectiva social em relação à temática. Sim, então nós vamos aproveitar aqui o conhecimento, a experiência do doutor, para a gente jogar um pouco mais de luz sobre esse assunto, que às vezes passa despercebido, né, doutor? Exato. A pessoa não dá... A sociedade, às vezes, o governo não dá tanta importância. Então, a gente vai tratar sobre o assunto. O que é considerado o trabalho infantil segundo a legislação brasileira? O que a legislação diz? Olha, isso é trabalho infantil e isso não é. Vamos lá. A Constituição brasileira, ela tem alguns indicativos do que é o trabalho infantil, né? E a Constituição, ela também traz, né, como forma de espelho o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente, antes mesmo de indicar o que é, né, uma denominação do trabalho infantil, é importante a gente mencionar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ampara a criança e o adolescente, então uma legislação, uma norma que fala sobre a criança e adolescente, ele traz mais ou menos aí uns 20 artigos sobre trabalho infantil, de forma direta ou indireta. A própria Constituição, ela menciona, né, o trabalho infantil como aquele trabalho degradante, né, principalmente daquelas crianças até os 13 anos de idade, né, até os 13 anos e 29 dias de idade. Então, aquele trabalho forçado ou obrigatório que indica, né, para essa criança, principalmente, nós vamos falar aí no decorrer do tempo, né, outras formas de trabalho infantil, o que pode ser considerado, mas a própria Constituição, ela determina que até os 13 e 29, a criança ela é proibida de ter um trabalho degradante que substitua outros direitos e garantias da própria criança. Então, a Constituição, naquele artigo que todo mundo conhece, o artigo 5º, ele menciona, né, que a criança ela tem o direito, né, à educação, à saúde, ao lazer. A partir do momento que o trabalho ele substitui uma garantia dessa criança, ele é considerado um trabalho infantil. E aí adentrando um pouquinho em outros artigos, principalmente do ECA, né, aquelas crianças menores de 18 que trabalham em um período noturno, por exemplo, ou que trabalham em atividades insalubres, elas também aí caem nessa questão do trabalho infantil, né, que também é proibido. Então você tem aí algumas regras, né, que a Constituição determina, tem uma emenda constitucional, inclusive, que fez menção a essas idades, né, e o que cada um pode
Acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre o jovem aprendiz, acredito que inclusive seja uma das os próximos questionamentos, né, sobre o menor aprendiz, mas essa emenda constitucional, ela tem um espelho no ECA que indica, né, que o trabalho infantil até os 13 e 29 ela deve ser abolida, né, ou abolido o trabalho infantil, e aí dos 14 até os 16 há uma brecha, uma possibilidade, dos 16 aos 18 ainda há mais uma possibilidade, então vai se abrindo o leque de possibilidade de trabalho, mas obviamente sempre com muita fiscalização, com muita calma, para que os direitos dessa criança, né, eles não sejam de alguma forma abolidos. Então essas garantias, né, principalmente de saúde, de educação e de lazer, eles precisam ser preservados para que não haja aí o indicativo de um trabalho infantil. No caso, como o doutor pontuou, a partir dos 14, ela já se enquadraria no jovem aprendiz? Exatamente. Essa janela 14, 16? Exatamente. Há essa possibilidade. É permitido nessa idade, por exemplo, registro em carteira, direito trabalhista? Não é. A atividade do jovem aprendiz ela é a primeira abertura que se dá, né, para o trabalho. Né, a primeira abertura, entendendo que esse jovem entre 14 e 16, ele começa a entender a importância do trabalho para a dignidade do homem. Né? Mas é um começo, né? É um start. Esse pequeno start não indica o registro em carteira de trabalho de forma alguma, não registra a possibilidade de substituir, por exemplo, a frequência escolar pelo trabalho. Então, agora ele pode trabalhar, vamos colocar ele no mercado de trabalho, e ele pode encerrar suas atividades na educação. Pode parar de estudar? Não existe isso. Obviamente, o jovem aprendiz, né, o trabalho do menor aprendiz, ele é um trabalho com restrições, tá? A norma indica essa necessidade de restrições, então você não pode, por exemplo, colocar uma criança, um adolescente entre 14 e 16 anos para trabalhar num local insalubre, né? Então ele não pode, ou para ganhar horas extras, também não pode, ou para trabalhar no período noturno, também não pode. Então, ou para substituir o horário da escola, também não pode. Então é só uma primeira a abertura justamente para o aprendizado. Né? Então, quando você fala do jovem aprendiz, é porque é um aprendizado para o trabalho. Então, até 13 anos, de maneira nenhuma. De maneira alguma. A partir dos 14, existem alguns dispositivos ali que permitem essa introdução do menor ali, do jovem, no mercado de trabalho. Exatamente. A gente até vai falar um pouquinho também desse dos 13 e 29, mas ele não pode fazer absolutamente nenhuma ação correlata a um trabalho, então significa que ele não pode me ajudar em casa, ou ele não pode me acompanhar no trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, sobre isso, para a gente conseguir entender um pouquinho, mas a regra, né, a norma, ela indica, obviamente a gente depois precisa entender essa questão de flexibilização, mas a norma indica proibição expressa até os 13 e 29. Mas uma coisa que o doutor pontou que é interessante é a respeito da escolarização, da escola. O adolescente que abandona o estudo para ser inserido no mercado de trabalho. Acho que cerca de 70% a 80% dos adolescentes que estão inseridos no mercado de trabalho deixaram a atuação assim da educação, abandonaram a escola, são evadidos. Então, assim, essa é uma questão bem preocupante também. É bem complexo, na verdade, se a gente pensar não só sobre a perspectiva da educação, mas também sobre a perspectiva, inclusive, do lazer ou da cultura, né? O adolescente ele é inserido no mercado de trabalho, e aí, de forma geral, né, seja de forma extremamente irregular ou ilegal, né, legalmente falando, ele não deveria estar, ou mesmo aqueles que podem ter essa flexibilidade para ingressar no mercado de trabalho, eles acabam substituindo, né? Eles têm essa substituição de um direito para outro. A gente tem que entender que o trabalho, na Constituição, ele é também considerado um direito, né? Uma garantia, um direito, né? Por que ele é considerado um direito? Porque a gente vem da ideia de que o trabalho, de fato, dignifica, né? Nós vivemos uma sociedade que precisa do trabalho para subsistência. Isso a gente não pode fugir dessa regra. A questão é... Tanto que às vezes o adolescente ele abandona o estudo
para complementar a renda familiar, né? Exato. Existe uma situação social aí, Exato. De uma questão econômica também. Exato. A questão é que, a partir do momento que a Constituição ela indica essa possibilidade do trabalho como um direito, justamente para essa questão financeira e de subsistência, Sim. ela deveria, já que a própria Constituição também indica, a necessidade de fomento de políticas públicas, né? Com certeza. Então, quando o adolescente está inserido no mercado de trabalho como uma garantia constitucional, a própria Constituição não indica somente o trabalho, né? Ela indica, por exemplo, como a gente mencionou, o estudo. E aí é algo cíclico. Porque se a pessoa ela deixa o estudo de lado para conseguir um trabalho, se ela não continuar com o estudo, ela não se qualifica para se promover. Então ela fica estacionada num ambiente, às vezes, de trabalho sem esse crescimento. E é justamente aí que mora o perigo. Né? Justamente aí que mora o perigo. Porque em algumas ocasiões, né, principalmente de violação dos direitos dessas crianças, desses adolescentes, muitas vezes dando esse passo a mais para esse adolescente que não poderia ter esse passo a mais, existe essa violação. Por quê? Porque subentende que esse adolescente ele sai da escola e ele não vai se desenvolver, né? Ele não vai sair daquele espaço ali. Então, se ele não tem outra saída senão aquele trabalho, vamos explorar ele. Sim. Né? Então, vamos fazer essa exploração, por quê? Porque aquilo é a perspectiva dele. É a única opção que ele tem, né? Exato, é a única opção que ele tem. Entendi. Vamos entrar, então, nesse assunto que o doutor tinha colocado, a respeito dessa diferenciação. Algumas dúvidas, por exemplo, a ajuda do filho na casa. O pai tem um trabalho, leva o filho para aprender a profissão sem remuneração. Uhum. Assim, vamos dizer que o filho ele está frequente na questão educacional, ele tem seu momento de lazer, mas entre um período e outro o pai leva no trabalho. O pai é pintor, o pai tem um comércio, o pai é pedreiro, ou o menino ajuda, tanto o menino quanto a menina ajuda em alguns afazeres domésticos. Como identificar se isso é considerado ou não trabalho infantil? Vamos lá. Existe uma linha muito tênue, né? Ou seja, muito, muito apertada entre o que é ou não trabalho infantil para essas situações, principalmente de trabalho doméstico, inclusive, né? A questão é que há um indicativo que o trabalho infantil é aquilo, como eu tinha mencionado, que substitui, que substitui um outro direito garantido da criança. Então, se ele deixa de estudar para trabalhar, a depender da idade, se não for uma opção, né, se não for uma escolha que ele possa fazer, o que no geral não é uma opção, não é uma escolha, ele está, né, encampado nessa ideia de trabalho infantil. Né? Agora, a gente precisa entender caso a caso. Isso que o doutor colocou é interessante, porque nenhuma criança vai escolher trabalhar. Exato. Né? Se ela tiver opção de escolher, ela não vou trabalhar. Exato, né? A gente precisa entender um pouquinho qual é o aspecto, qual é o caso que está indicando ali. Eu vou dar um exemplo. A criança, por exemplo, ela pode ter frequência escolar, né? Ela pode ter até o seu momento de lazer e, de repente, ela está sendo levada a um trabalho infantil relacionado à prostituição. Né? Então, calma, ela está tendo lazer, ela está tendo o seu momento de estudo, e mesmo assim ela está se prostituindo. Então, não é trabalho infantil? Né? Porque, na verdade, você está retirando um outro direito, né? Você está tirando, na verdade, a ideia de liberdade dessa criança, né? Ou desse adolescente. Então, ela não tem essa escolha. Obviamente, ela não escolheria partir para esse momento, né? Não seria uma escolha e, obviamente, sobre o aspecto, e aí a gente não pode muito entrar nesse aspecto, né? Até por falta de característica profissional da minha área, mas, de repente, pensar aí sobre o aspecto da violação psicológica, né? Sobre o aspecto da violação de ordem de escolha de liberdade sexual. Então, você tem outras violações aí. Então, a necessidade de entender o que é o caso, né? E estudar as nuances da situação é que precisam ser tomadas. E eu acho que a importância, né? Do aspecto e do trabalho
dessas pessoas que têm essa profundidade social. Então você tem a figura do assistente social, você tem a figura do psicólogo, você tem a figura da rede, que tem que trabalhar nesse campo específico para quê? Para a gente conseguir, porque a legislação ela está lá, né? Ela é uma letra fria, né? Que está ali indicando. Quem vai conseguir trazer a realidade fática do que está naquela legislação e verificar se é o caso, aí sim é a rede, né? O aspecto todo, são todos esses profissionais que trabalham essa parte social. Entendi. Em relação às atividades, por exemplo, existe algum dispositivo legal ou alguma diferenciação a respeito da atividade? Às vezes o adolescente ele vai estar exercendo uma atividade um pouco mais insalubre, um pouco mais braçal, que demanda mais riscos, e outras ele vai estar fazendo uma atividade que ele não está tão exposto a risco, tanto físico quanto psicológico. Então, existe essa diferenciação ou é tudo trabalho? Independente se ele está fazendo um trabalho, vamos dar um exemplo, ele está ajudando o pai na construção, trabalhando como servente de pedreiro. A gente sabe que é um trabalho pesado. Sim. Ou ele está ajudando o pai que tem um comércio, ele está ali ajudando nas vendas, que à primeira vista ele não está realizando nenhum esforço físico. Existe alguma diferença ou é tudo trabalho? Existe, na verdade, de novo, a legislação ela traz a letra fria ali, né? E ela indica essa proibição da criança ou do adolescente, até os 18, inclusive, de frequentar e de trabalhar em locais insalubres, né? Então há a proibição de trabalho em locais insalubres. E aí a gente pontua, tá, e o que é a insalubridade, né? Será que todos os ambientes em que a criança ou o adolescente é colocada sob um possível agente nocivo de risco já é considerado insalubre? Então, em regra, a norma diz que sim, e que, portanto, ela não pode. Né? A questão é entender o que é esse trabalho dessa criança, né, e desse adolescente. Entendi. Então, se ela está ajudando o pai, mas calma, ela está ajudando o pai como? Né? Ela está ajudando o pai num trabalho extremamente insalubre, em que não existe, inclusive, nenhum tipo de EPI. Ela está trabalhando junto com o pai todos os dias, de segunda a segunda. Para complementar a renda familiar. Para complementar a renda familiar. De novo, ela está deixando de fazer alguma coisa. Então, nesse caso, seria uma questão de estudar caso a caso? Exato. Embora a norma ela esteja ali, né, para amparar de alguma forma, existem nuances dentro de um caso específico que precisam ser trabalhados, tá? Que precisam. Isso não significa que, por não ter nada tão específico assim, tá liberado e aí vamos ver qual é o caso, né? De novo, é entender que há situações aqui que são muito claras de violação de direitos, né? Então são situações claríssimas de violação de direito. Então quando o adolescente lá, ele tá ajudando o seu pai, né? Mas ele está ajudando o seu pai trabalhando 20 dias no mês, deixando de ir para a escola, por exemplo. Tem toda essa questão. Por favor, né? A gente já sabe que isso aí é um trabalho infantil ilegal. Né? Então, aquela questão velada, né? Exato. Então, assim, a grosso modo, o trabalho infantil é quando a criança, no caso seria menor de 14 anos, e o adolescente entre 13 e 18, é isso? Exato, quase 18. Exato. Ele exerce uma função, muitas vezes insalubre, uma função que o impede de ter o seu tempo de lazer e o seu tempo de educação, e muitas vezes esse trabalho vai complementar a renda familiar. Então, assim, para a gente entender uma coisa, a grosso modo, Exato. É insalubre, está fora da escola, o dinheiro dele é necessário para a renda familiar. Então aí é caracterizado a grosso modo o trabalho infantil. Exatamente. E a gente até, só um parênteses, né? Não necessariamente a criança ela trabalha como forma de ganhar algo, né? De remunerar para complementar a renda, né? Quando existem, inclusive, trabalhos infantis que beiram a escravidão, né? Sim. Então não existe nem remuneração, dependendo da situação. Aí a situação até é mais grave, né? Sim. E a gente precisa, inclusive, entender que quando você viola uma norma em relação ao trabalho infantil, não necessariamente é só trabalho infantil, né? Então você atrela o trabalho infantil, de novo,
a ideia de escravidão, que parece absurdo pensar nos dias de hoje sobre 2025, escravidão, mas existe muito, e muito. Né? Você pega também essa questão da exploração sexual. Né? É igual a pessoa acha muito absurdo. Fazendo a preparação para esse assunto, eu descobri que o estado de São Paulo é o segundo com maior índice de trabalho infantil. Né? Entendeu? Então, olha a imensidão que é o nosso país, a gente está num estado onde é o segundo, perdendo só para o estado de Minas Gerais. A gente entende a praxe, né? Ou seja, o padrão que a gente entende sempre de exploração infantil, a gente sempre lembra muito da parte rural, Sim. Da criança que vai para trabalhar nessa parte rural, enfim. E quanto isso não é necessariamente verdadeiro, né? São Paulo é um polo, inclusive, que recebe muitos imigrantes, né? Então eles, quando vêm aqui com as crianças, algumas crianças acabam sendo encampadas no trabalho infantil, também, né? Então você tem essas situações. A gente também passou por uma situação pandêmica que fez com que muitos pais entendessem a necessidade da ajuda do filho dentro de casa, e aí ultrapassam esse limite do que é uma ajuda e do que é uma exploração, ao trabalho infantil. Entendi. Vamos prosseguir, vamos lá. Eu descobri uma situação, um exemplo, uma situação hipotética, uma situação de trabalho infantil, alguém descobriu, alguém está acompanhando. Qual é o procedimento, a quem denunciar, quais órgãos podem ser acessados, qual seria o procedimento, então, a partir do momento que se é constatada uma situação de trabalho infantil? Tem algum telefone que liga? Tem sim. Alguma entidade a ser procurada? Tem sim. Vamos lá. A gente precisa pensar, inclusive, que algumas denúncias, algumas pessoas, por medo de represália, enfim, ou às vezes a própria criança ou o próprio adolescente, por medo, ele acaba não querendo aparecer. Ou seja, eu denunciei, e acabam não procurando até presencialmente os órgãos de proteção. Todo município tem diversos órgãos de proteção. Então você tem, como exemplo, aqui um órgão muito importante de proteção, o Conselho Tutelar. Sim. O Conselho Tutelar ele é aberto para receber esses tipos de denúncia. Lembrando que o Conselho mantém o anonimato também dos denunciantes. Exatamente. E ainda fora essa questão da necessidade de manter o anonimato, você tem a possibilidade do Disque 100. Então quando a gente fala do Disque 100, pessoal, basicamente ele é um canal de comunicação via telefone. Quando a gente fala de Disque 100, parece até meio que, não, mas é isso? É isso, é Disque 100. Você discar 100, 100 no seu telefone. Quando você disca 100 no seu telefone e aperta no verde para fazer uma denúncia, nesses casos de violação aos direitos da criança, você vai ser atendido por uma pessoa especialista, que vai tentar entender o que aconteceu, e essa denúncia ela é encaminhada para os órgãos de proteção do município. Então você tem, por exemplo, a figura do CREAS, que provavelmente vai receber uma cópia, você tem a figura do Conselho Tutelar, que provavelmente vai receber uma cópia, você tem a figura do Ministério Público, que ele é um órgão, inclusive, de proteção aos direitos que a gente chama de direitos difusos e coletivos. Então, quando a gente fala dos direitos da criança, a gente está falando de um direito da sociedade, não é algo individual, então Entendi. É social. Então, eles também recebem, E a partir daí, isso vai fazer a máquina de proteção social girar para conseguir entender o que é esse caso e, se for necessário, ter as penalidades aí para aquela pessoa que faz esse tipo de exploração. Então, são esses aí os órgãos. Se você sabe alguma situação, pode denunciar, e o anonimato ele é garantido, ele é mantido. E assim, tinha uma outra questão, acho que o doutor já apontou, que seria o pós, quando você descobre que a criança ou adolescente está em situação de trabalho infantil, ele é encaminhado para esses acompanhamentos. E os pais nessa situação? O que acontece com os pais? O que o pai pode, além dele, eu acredito que ele vai ser penalizado se tem uma punição, e como que o pai pode também evitar
que o filho seja exposto a uma situação de trabalho infantil? Na verdade, a gente tem que entender, inclusive, que as crianças e os adolescentes, eles estão sob tutela não só do Estado, ou seja, responsabilidade do Estado em si, mas também do poder familiar, né? Então, os pais, eles são inteiramente responsáveis por seus filhos. Sim. A gente sabe as dificuldades, né, e a força que deve ter para conseguir educar e criar um adolescente, uma criança, o seu filho, no caso, ou o seu neto, que seja, ou a pessoa que está sob sua guarda, né? A gente sabe dessa dificuldade. A questão é a seguinte, a gente também precisa entender que esses responsáveis, eles de fato são responsáveis pela criança e pelo adolescente. Então é até difícil a gente conseguir indicar, por exemplo, que uma criança ou um adolescente está sob condições de trabalho infantil e o seu responsável não sabe. Né? Não sabe. É algo que geralmente, né, na maioria dos casos, os pais, eles sabem. Estão cientes. Exato. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, por entender, né, essa figura da situação seguinte. Bom, mas eu não obriguei ele a trabalhar da forma que ele está trabalhando. Então, eu até sabia que ele fazia isso, mas eu não consigo segurar, eu não o obriguei. Existe, inclusive, a possibilidade de responsabilização dos pais por omissão, né? Sim. Então, não necessariamente você só vai ser responsabilizado se você fizer seu filho trabalhar. Mas se você, de alguma forma, deixar com que isso aconteça, isso mesmo, sem, de alguma forma, procurar os órgãos de proteção, inclusive os próprios pais podem procurar. Se omitindo diante da situação. Exatamente. A omissão também caracteriza responsabilidade. Exatamente. A exploração ao trabalho infantil por omissão também existe. Como a gente estava conversando aqui os dados, olha, o último censo feito no ano de 2023, doutor, 1,607 milhão de pessoas de 5 a 17, aí, ó, criança, de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. É um número muito alarmante. 4,2% da população brasileira. É muito. Em se tratando do estado de São Paulo, também, nesse censo de 2023, 197.470 de 5 a 17 anos. O estado de São Paulo, ele só perde para o estado de Minas Gerais. A gente precisa ainda entender que esses dados provavelmente estejam, inclusive, camuflados, né? Ou maquiados. É um dado de 2 anos atrás. Exato. Não só um dado de 2 anos atrás, como a gente tem que pensar que esses dados, eles provavelmente foram retirados de possíveis denúncias formais em relação ao trabalho infantil, né? O próprio Ministério Público... muita coisa que não é denunciada. Exato. O próprio Ministério Público do Trabalho faz, né, algumas investigações, inclusive de mutirões, investigações em massa de situações de trabalho de escravidão e também de trabalho infantil de diversas crianças ao mesmo tempo, né? Não só casos específicos, mas também de alguma forma tirar de operação verdadeiras organizações criminosas que trabalham com essa situação de trabalho infantil. E a gente precisa também entender a situação pós-pandêmica, né? De novo, a pandemia ela trouxe aí, sob o aspecto social, principalmente, algumas dificuldades que tenderam a fazer com que algumas famílias optassem pelo trabalho infantil, né? A gente precisa também pensar nisso, né? Existem, obviamente, a gente pode pontuar isso, né? Que existem famílias que, de fato, exploram a criança e o adolescente ao trabalho porque querem, né? Então, porque acham que é ok fazer isso, né? Existem, inclusive, aqueles que, por uma questão cultural, então na minha época, eu podia trabalhar. A gente ouve muito isso da geração de, comecei a trabalhar com 9, comecei a trabalhar com 8. Exato. É uma questão cultural que a gente precisa. Entendo a necessidade de preservação, inclusive, desse aspecto cultural, mas os tempos são outros, né? A gente precisa entender, principalmente dessas pessoas que falam, mas na minha época eu trabalhei e não aconteceu nada. Calma, quem disse que não aconteceu nada, né? Então, você trabalhou desde os 8 anos de idade e não aconteceu nada? Você trabalhou desde os 8 anos de idade e em razão desse trabalho desde os 8 anos de idade deu tempo de você estudar?
Em razão desses 8 Ou você teve que estudar posteriormente, já adulto. Ou de repente nem estudou. Enfrentando outras dificuldades, Exato, como o senhor disse, nem estudou. Exato. Mas assim, então entende-se que, na maioria dos casos, crianças e adolescentes que estão inseridos, infelizmente, no trabalho infantil, existe também uma questão social aí. São pessoas de baixa renda, existe essa, como é que eu posso dizer, essa quantitatividade, que a quantia maior de pessoas, de crianças e adolescentes inseridos são de baixa renda? Olha, é difícil pontuar exatamente se esses dados eles indicam principalmente para crianças de baixa renda. Por quê? Porque a gente sabe, inclusive, dessa dificuldade, inclusive, de encontrar e de denunciar a famílias mais abonadas. Se é que a gente pode falar desse formato, né? Então, principalmente familiares que têm um negócio próprio, lucrativo, que colocam a criança muitas vezes para trabalhar porque entendem que precisam seguir com o padrão de trabalho. Então, eu conquistei tudo que eu conquistei, tenho dinheiro porque eu me abdiquei de estudar. Então, vou fazer isso com o meu filho. Então, a gente precisa também pontuar essa questão desses dados que muitas vezes, de novo, são maquiados, porque o trabalho infantil ele não tem cara, né? Ele não tem aspecto social e financeiro, embora a gente entenda que, na maioria, provavelmente, né, exista esse viés mais de uma falha social. Mas a gente não pode simplesmente fechar os olhos em relação, né? Exato, em relação a outras situações, né? Porque como o doutor colocou, às vezes o pessoal fala, na minha época eu fiz, não aconteceu nada. Como não? Às vezes você não, como o senhor disse, não terminou os estudos, adquiriu uma doença crônica. Então, assim, o trabalho infantil, ele é prejudicial. Sim. Tanto a curto, médio e longo prazo. Então, a importância dos pais entenderem isso e combaterem, não só os pais, sociedade civil, instituições, governo, porque a curto, médio e longo prazo tem prejuízo para a sociedade. Às vezes, essa criança e adolescente, ele não estudou. Futuramente ele não vai estar apto ao mercado de trabalho. Então ele pode ser inclinado ao crime ou alguma coisa referente. E quem perde é todo mundo, ele, a sociedade, a família. Então é uma questão assim a se analisar bem. Exatamente. Doutor, encaminhando aqui para estarmos encerrando, a gente já sabe que é um assunto muito complicado, muito denso. Como o senhor colocou, existe uma linha tênue em vários pontos. Isso daí. O senhor tem algumas considerações finais para colocar? Tenho sim. Na verdade, essa conversa ela é mais como uma forma de uma atenção, principalmente para quem está ouvindo, para as famílias, né? Para as famílias, para os responsáveis dessas crianças e desses adolescentes, como responsáveis de fato, né, por eles, que há essa necessidade de preservar todos os direitos da criança e do adolescente. E quando eu falo de todos os direitos, são inclusive os mesmos direitos de vocês, né? Então, se a criança ela tem direito à educação digna, a uma saúde, a um lazer, embora a gente entenda das dificuldades, o trabalho não pode substituir, né, essa ideia de liberdade das crianças, né? Então, a ideia dessa conversa é mais como uma forma, inclusive, de um alerta. Para quê? Para que vocês repensem, né, e analisem se eu não estou, de alguma forma, retirando o direito do meu próprio filho, né? Se eu não estou retirando o direito do meu neto, ou se eu não estou retirando o direito daquele que eu tenho uma guarda legal. Por quê? Porque você pode ser responsabilizado. Você pode até não ser responsabilizado legalmente falando, mas você vai ser responsável, inclusive, de repente, por transformar o futuro dessa criança e do adolescente em um futuro ruim, né? Então, tem que se analisar e pensar com muita calma se vocês, né, se nós não estamos fazendo isso com nossas crianças, com os nossos adolescentes.
se a gente não está, de alguma forma, né, acabando com o futuro dessas crianças e desses adolescentes. Entendi. Muito obrigado, doutor. Me apresentando aqui no final, porque o início eu passei batida na apresentação, me chamo Jair, sou assistente social, trabalho no CREAS aqui da cidade de Itaí. Doutor Roberto, muito obrigado mais uma vez, foi muito esclarecedor. E haverá próximas novas oportunidades, próximos assuntos, e a gente sempre vai estar aí aproveitando do conhecimento, da experiência do senhor, para nos esclarecer em diversos assuntos. Então, muito mais uma obrigado. vez, muito obrigado.